acho que nós podíamos começar agora. Nós temos, eu acho que as coisas estão indo muito bem, estamos dentro do horário, né? Podemos começar o debate. Eu acho que é a questão mais complicada. Nós não adotamos o sistema de fazer perguntinha, porque é muito formal. Mas eu peço, por exemplo, que a pessoa que queira fazer a pergunta faça no microfone, porque nós estamos gravando, né? Porque muitas outras pessoas vão participar depois desse debate. E que a pessoa faça a pergunta objetiva. Não é? Às vezes nós queremos fazer também um pequeno discurso, fazer uma pequena, mas deixamos para depois de terminar a sessão aqui. Mas por hora vamos fazer perguntas. Eles estão aqui para responder perguntas. Não é? E não, me lembro uma vez, nós estávamos fazendo um evento, até a Marli Cardone que presidia. E ela falou assim, bom, mas o senhor não foi convidado para fazer a conferência, registramos então o seu discurso e tal. Quer dizer, vamos fazer perguntas, tá certo? Perguntas rápidas, e espero, como teremos muitas perguntas, que obviamente os nossos, pode dizer para quem você está dirigindo a pergunta, não é? E aí a pergunta será também, a resposta também será de pronto, não é? Qual é a questão envolvida. Vamos começar então. Nós temos muitas questões levantadas aqui, né? Eu estou assim preocupado porque tem muitos aqui que estão se preparando para concurso para juiz do trabalho ou outros concursos, e temos aqui agora muitas questões a mais para serem decoradas, infelizmente, né? Ou seja, serão objeto de concurso. E nós temos muitas dúvidas, não é? Sobre o problema de constitucionalidade, sobre se aplica, então, de fato, isso, se está em vigor isso, como é que nós vamos, então, resolver determinadas questões. Eu não quero começar a fazer perguntas, não. Quem vai começar? Por favor. O nome, acho que seria bom, eu vou levar aí. Ah, está lá já, a Denise está. O nome, a empresa, qual é a sua função e qual é a sua pergunta. Parabéns aos palestrantes, foi muito interessante para mim. Meu nome é Valdir, sou da empresa Tecmar Transporte, participo no 77 porque o doutor Aurélio está presente. A pergunta é para o doutor Marco Aurélio. Eu não entendi a relação do tempo de espera, que eu tenho que pagar os 30% para o motorista. Por que o ajudante ganha esses 30%? Eu não entendi. Qual a ligação da legislação para pagar para o ajudante? A lei não fala só na lei do motorista, porque ele tem que pagar para o ajudante. Olha, a lei não fala que tem que pagar para o ajudante, né? Ela não diz isso. Só que, na verdade, você vai ter que fazer uma interpretação da norma, né, em relação ao ajudante. Se ele está lá, numa situação dessa de espera, e houver uma interpretação de que para o motorista paga com adicional de 30%, para ele, o pagamento de 30% seria por isonomia, né? Então, seria para pagar para ele, interpretando por analogia, embora a lei não diga, estendendo a aplicação analógica da lei, aplicar e pagar dessa forma. Agora, eu te digo o seguinte, se não pagar, vai pagar com uma hora extra, né? Então, a criação do tempo de espera nestas circunstâncias, né, refere-se a uma norma especial em relação ao motorista, né, entendida como uma norma imperativa, então ela vai ser aplicada e o pagamento se fará de acordo com o que está previsto, né. Ela traz esse benefício para a empresa, ao invés de pagar 1,50, vai pagar 1,30. Né? Essa é uma disposição que houve uma ampla negociação para se chegar a esse dispositivo, né? E a saída para criar esse instituto novo, né, com características próprias, né, diferenciando da hora extraordinária e do tempo à disposição que deveria ser considerado, então, como hora extraordinária. Essa foi a alternativa que foi encontrada, né? É lógico que nós vamos encontrar aí gente dizendo que isso é inconstitucional, vamos ver gente falando que não pode e tal. Não, nós vamos ter que enfrentar essa discussão, não é? Eu acho que vale a pena enfrentar a discussão. Acho que a doutora Jaqueline também quer fazer algum acréscimo a essa questão. Alguém. Bom, veja bem, tempo de espera é tempo à disposição.
por que o privilégio para o setor de transporte ter tempo à disposição, não contado na jornada de trabalho? Então vamos pegar os médicos, os auxiliares, os técnicos, vamos colocar todo mundo no mesmo... Né? Olha, veja bem, atividades de grau de risco 3 e 4, que exige atenção, precisão. Motorista é atividade que exige atenção, precisão. Nessas estradas, eu reforço. Uma coisa que eu queria ressaltar, doutor Nelson, é o seguinte, que nesses procedimentos que nós fazemos, eu não abro mão de colocar a responsabilidade do poder público, não. Vai todo mundo, vai prefeito, vai governador, vai instância federal, vai todo mundo. Porque o dinheiro do Ministério do Transporte sai para as rodovias. E cadê que o dinheiro não chegou? Por que tem tanto buraco? Por que não tem que ter sinalização? Por que os postos da Polícia Rodoviária Federal estão caindo aos pedaços? Por que não tem policiais suficientes? Quer dizer, então, eu faço questão de colocar, porque eu entendo que o poder público, nesse setor, tem muita responsabilidade, sim, por conta das más condições de trabalho dos profissionais das estradas. Tá? E, em relação ao tempo de espera, nós entendemos que é tempo à disposição. E nós fazemos hora extra, FGTS em cima, e é assim que nós temos trabalhado. Essa é a nossa posição. Está ótimo. Doutor Rafael, por favor. Eu acho que nem tão ao céu, não tão ao mar aqui. Particularmente, eu acredito que não há inconstitucionalidade pela própria previsão que o Dr. Marcos apresentou, salvo disposição contrária, é uma disposição em contrário. Entretanto, data máxima vênia, eu ressalvo que eu entendo que a aplicação dela ao ajudante é ineficaz. E eu acho que perigosa, porque entende-se a necessidade de se tentar resolver um problema da forma mais barata possível, com caráter indenizatório dessa remuneração, só que, ao mesmo tempo, você está reconhecendo aquele tempo existente e, para uma eventual litígio, fiscalização ou ação trabalhista, é simplesmente mandar pagar a diferença de 20% e os reflexos, além das incidências previdenciárias e tributárias. Então, é uma opção de entendimento, como o doutor Marcos falou. Porque o que acontece, gente? A lei é muito nova. O judiciário ainda não se posicionou a respeito da lei. Ele está começando a enxergar essa lei agora. Diversos posicionamentos, de repente, que nós estamos expondo aqui hoje, amanhã ou depois eles serão sedimentados de forma diferente. De repente, o judiciário dê respaldo a essa aplicação analógica aí para o ajudante, para pagar de caráter indenizatório. De repente, o judiciário dê respaldo ao entendimento do Ministério do Trabalho de falar de que não, que é natureza salarial. A gente não consegue antever, a gente consegue, dentro das normas de interpretação do direito material do trabalho, imaginar como se chegará lá. Particularmente, entendo que o mais razoável é que não é inconstitucional, que é possível o pagamento com o adicional de 30%, entretanto, para as outras categorias que não há ressalvado expressamente, o pagamento não pode ser feito com essa natureza. E principalmente sabendo que o TST interpreta que aquela hora de almoço suprimida tem natureza salarial. Imagina, uma coisa inconcebível, nem está à disposição. Né? Então, provavelmente, o TST terá uma interpretação aqui mais abrangente e vamos aguardar, obviamente. Então, eu agradeço muito a questão levantada pelo senhor, que contribuiu para o debate. Por favor. Bom dia a todos. Meu nome é Arnaldo. Sou assessor jurídico da nova Central Sindical de Trabalhadores e de vários sindicatos de trabalhadores na capital de São Paulo. Eu queria fazer duas perguntinhas, se o professor me permitir. A primeira é como equacionar o equilíbrio entre a fiscalização do tempo de jornada e descanso e o veto da construção dos pontos de parada a cada 200 quilômetros. E a segunda, o que vocês acham da portaria do CONTRAN que escolhe rodovia da morte ou rodovia da vida? Que dá um prazo para escolher, olha, vou fiscalizar ou não vou fiscalizar. Muito obrigado. Então, ao desafio. Doutora Jaqueline, por favor. Bom, primeiro que aquela portaria... É portaria? É portaria, né? É uma resolução, né? Tá. Ela suspende, né? Ela suspende. Aí, o que acontece? Só que ela só tem competência para estender para as polícias rodoviárias. Para a Auditoria Fiscal do Trabalho, não. Outra coisa, e o que acontece? O que nós estamos... Goiás, tá? Só em Goiás, eu estou falando para o meu estado. Lá nós estamos fazendo o seguinte, nós estamos indo para operações com a Polícia Rodoviária e fazendo tudo que tem que ser feito, sem nenhum vício de legalidade, porque...
simplesmente deu uma parada da aplicação da lei por conta da Polícia Rodoviária Federal, Estadual, as PR, e não nos alcançou. Então, nós estamos exigindo o cumprimento, né? Questão do disco do tacógrafo, um avanço, né? O instrumento maravilhoso para aferição, para detecção da jornada real. Do rastreador eu uso muito pouco, mas muito pouco, porque é o seguinte, eu perco um tempo lascado para ficar fazendo aquela análise daqueles relatórios. Eu prefiro fazer o seguinte, eu pego 15 dias de uma transportadora. Doutor Nelson, está bom, se o MPT e o MPF quiser entrar com ação, porque a empresa está agravando e potencializando o risco de acidente por conta de jornada estendida, em termos de prova, eu entendo que está ótimo. Eu não vou ficar puxando aí 2 anos, não, eu otimizo minhas operações. 15 dias é mais do que suficiente. Uma amostragem excelente. Eu não faço nem amostragem. Eu pego, por exemplo, 1.000 motoristas, 15 dias de 1.000. Entendi. Dá um trabalho horroroso. Quem sabe que dá. Eu pego o disco, seleciono um período e aponto lá. Eu não preciso, eu entendo, igual eu conversei com o MPT e o MPF, falei, eu não preciso ficar fazendo levantamento de meses e meses, não. O último mês é mais que suficiente. Se um juiz não se sensibilizar com aquilo que está ali, não vai ser com 1 mês, 2 meses, 3 meses, é só perda de tempo, de esforço fiscal, de recurso, né? Agora, essa questão de escolher, eu não vou fazer aquilo, não, eu vou fiscalizar. Absurdo, eu não entendi aquilo ali, por que tem que selecionar. É meio ambiente trabalho, estrada, rodovia, é meio ambiente trabalho de motorista. Todas têm que ter, para todos os locais, tem que ter o cumprimento das regras mínimas, está no Código de Trânsito. E é nas normas internacionais. Não faz diferença. Aquilo ali foi um absurdo. Eu acho que mais uma desculpa para adiar a efetividade da lei, né? E eu também não vou ficar fazendo aquilo, não. Se me mandarem fazer aquele negócio, eu me recuso. E coloco no papel, porque aquilo ali eu acho um absurdo. Não tem que o Ministério do Trabalho ficar avaliando estrada? O que é isso? Eu não sou do DENIT, nem da GETOP. Né? Só para contextualizar o pessoal que não acompanhou a pergunta, na verdade, a resolução do CONTRAN, ela define que não há... Não, ela define não. Ela estabelece que não há uma definição... É a 417, né, doutor Marcos? Resolução 417 do CONTRAN, que ela estabelece que não há como definir quais são as estradas que são passíveis de serem fiscalizadas em decorrência da falta de postos de parada nas estradas do país. Aí suspendeu-se a fiscalização por 180 dias, para que, nestes 180 dias, pudesse estabelecer quais são as estradas que têm pontos de paradas e, somente nessas estradas, realizar a fiscalização. O que acontece? Que não atinge o Ministério do Trabalho e Emprego, eu acredito que não atinge mesmo, são totalmente autônomo o exercício do Ministério do Trabalho e Emprego para fiscalização. No entanto, nós não podemos fechar os olhos para a aplicabilidade da norma. Não é uma questão de escolher rodovia da vida, rodovia da morte. O poder público, ele, já de uma forma extremamente saturada, ele joga nas costas do empregador, joga nas costas do patronal, toda uma responsabilidade que não depende só dele. O empregador ele tem um excesso de ônus e de responsabilidades que o poder público fica se desincumbindo desse ônus e passando ele para a classe patronal. É um absurdo os números que a Jaqueline traz, de médias de 12, 14, 16, jornadas de 22 horas, são situações que são inaceitáveis. Ninguém aqui está defendendo isso. Ninguém aqui está defendendo precarização do trabalho. Mas você não pode exigir, porque é muito fácil a gente pensar em rodovia paulista, em rodovia goiana, em rodovia do sul. Vai para a rodovia de norte e nordeste. Não tem ponto de parada por 400, 500 quilômetros e o caminhão anda numa média de 40, 50, 60 quilômetros por hora. São 10 horas sem ponto de parada. É inaplicável. Não é uma questão de escolher rodovia da vida, rodovia da morte. É uma questão de saber onde é possível parar. Tem caminhão que não roda no Nordeste sem acompanhamento de segurança de carros para garantir a segurança do caminhão, da carga, do motorista. E aí o que eu vejo, diferente do que a doutora Jaqueline expôs, que a resolução ela tenta chamar a atenção para a necessidade de ação do poder público. A legislação ela teve vetado o dispositivo que trazia a responsabilidade de construção desses postos de paradas da União, do poder público de forma geral.
E acho que ele fala, eu não me furto de reconhecer a responsabilidade do poder público, a responsabilidade do poder público de indenizar e etc. Mas, infelizmente, Jaqueline, a responsabilização ela vai cair sobre a classe patronal numa responsabilização direta, rápida, eficiente da Justiça do Trabalho, e o poder público vai ficar dezenas de anos aguardando uma resposta dessa indenização. Então, apesar de não alcançar o Ministério do Trabalho e Emprego, eu acho que a resolução do CONTRAN ela é um ato de confissão da União, do poder público executivo, da impossibilidade de gozar de determinados intervalos por ausência de postos de paradas, e aí nós poderíamos, sim, discutir, eventualmente, judicialmente, claro, a legalidade dos autos de infração eventualmente lavrados, seja pela seja pelas polícias rodoviárias, seja pelo Ministério do Trabalho. Doutora Jaqueline, quer complementar? Sei. Quem fala por último sempre. Fica, né? Quem fala por último, fica. Bom, é o seguinte... Sim, eu coloco, inclusive, nos procedimentos nossos. A falta desses locais de parada e tudo vai também, porque eu entendo que isso aí realmente repercute na condição de trabalho. Mas, veja bem, no meu estado, a convenção coletiva da carga tem diárias de R$ 17,00. O que o motorista na carga vai fazer com R$ 17,00? Ele tem que tomar café da manhã, ele tem que se alimentar, ele vai ter que almoçar, ele tem que tomar banho. Eu não sei se vocês sabem, mas nos postos cobra. Tem lugar que chega a R$ 10,00 para tomar banho. Em Goiás, tem lugar que chega a R$ 10,00 para tomar banho. Aí, o que acontece? Veja bem, é aí que entra a questão da acordo e convenção coletiva. Então, não tem posto de parada, mas o dever do alojamento é o dever do empregador também, né? Já que não tem condições de construir alojamento, não tem lugar que não tem jeito, né? Mas dizer também que não tem postos de parada no país também não corresponde, né? Tem hotéisinhos, tem hotéis, tem motéis, locais onde a pessoa possa repousar, né? Então, só que a pessoa tem que receber, ter um valor, receber um valor de diária que consiga suprir com essas necessidades básicas de alimentação, de higiene pessoal e para repouso, para recuperação das condições mentais, né? Gente, olha, lá o que eu faço? Agora eu não faço mais, não, porque agora eu já sei o valor das coisas, já acompanho bem. Mas, quando a gente vai para o plantão, na rodovia, antes de ir, eu faço uma avaliação dos preços dos hotéis, das pensões, para saber quanto é que aquele trabalhador teria que gastar para dormir, e para fazer uma comparação de quanto ele está recebendo, entendeu? E provo que, que ele se vê forçado a dormir no caminhão, porque a gente tem relatos e relatos de trabalhador que não descansa, porque é traficante batendo, é prostituta batendo, é barulho, é ruído. Que se vocês, olha, eu sugiro que vocês façam o que eu faço. Passem uma noite vão para um posto de combustível aí no interior do estado de vocês, acompanhem 24 horas de trabalho, de como a exposição esses trabalhadores ficam, de barulho, luz, né? Gritaria, toda hora bate na porta do caminhão, quer dizer que a pessoa não vai descansar. Agora, construir alojamento, a gente sabe também que é complicado. Lá em Goiás, eu tenho tentado. Gente, associem-se, montem aí cooperativas não fraudulentas, né? E aí, um esquema de organização de forma que vocês tenham pontos de parada. Tal qual no rodoviário do passageiro tem mais, né? Na carga é mais difícil. Façam a troca dos motoristas, quer dizer, planejamento, doutor. Você tem que repensar a organização do trabalho no setor, né? E parar de ficar falando que, não, eu pago diária. Acho que ninguém está vendo. Está R$17,00, está na convenção coletiva do meu estado. E, na hora que vai discutir, se for R$3, R$4, R$5 que consegue a mais, o pessoal ainda sai comemorando, sendo que isso não vai pagar a diferença, né? Não vai repercutir em nada de tirar o trabalhador do caminhão para que ele durma num local adequado e tenha esses acessos mínimos. Entendeu? Olha, a pergunta do Arnaldo mexe numa das questões centrais da discussão da lei.
A lei cria um dever do motorista, uma obrigação para o motorista a ser observada por ele, pelo empregador, por todo mundo, que é o tempo de descanso e o tempo de direção. Cria regras que não existiam. O motorista, o autônomo, até então, estava livre para dirigir 24 horas por dia, porque ele não tem patrão, ele é dono do caminhão dele, faz o que quer, pode dirigir 24 horas. O empregado, em virtude do trabalho externo, também estava livre para dirigir o tempo que quisesse. E agora a lei vem e traz uma realidade nova. Nas discussões, ficou muito claro que não dá para criar esse tipo de obrigação sem que o poder público assuma a sua responsabilidade. A lei criou 3 hipóteses para criar os pontos de parada nas rodovias. Primeiro, nas rodovias concedidas, não é? Nas novas concessões, colocar no edital a obrigatoriedade de construção desses pontos de parada. Então, já entra no preço, já está lá, quem for fazer a concessão, for cuidar da estrada, tem que fazer essas construções. As empresas, as rodovias já concedidas, o prazo de 1 ano para fazer essas concessões. E onde não houver concessão, admitir parceria público-privada para essas construções. Não é? Essa discussão, parceria público-privada e as concessões das rodovias, foram vetadas. Então, o governo não assumiu a responsabilidade. E não assumiu de uma forma que é inacreditável. Disse que não pode colocar isso porque isso vai aumentar pedágio. Disse um desembargador lá no Rio Grande do Sul, num debate, que se ia aumentar pedágio para salvar a vida, ele queria que aumentasse pedágio. Não é? E eu, numa apresentação que fiz lá na Câmara dos Deputados, depois do veto, houve um debate lá num seminário, que eu estava presente, e eu fiz uma conta. Se colocar 10 centavos de aumento nos pedágios, eu não me lembro os números agora, mas pela quantidade, eu peguei na associação das empresas de concessionárias, a quantidade de pedágios pagos num ano. 10 centavos dá para construir todos os postos de paradas em todas as rodovias, ao custo de R$100 mil cada um deles, por 10 centavos a mais de pedágio. Quer dizer, é uma piada o governo dizer que veta porque ia aumentar o pedágio. E isso calculado em 1 ano. E aí eu disse, olha, se diluir isso em 10 anos, porque as concessões são longas, 1 centavo seria suficiente para construir os pontos de parada em todo o país. Aí vem a questão colocada da resolução do CONTRAN. Né? Agora, sobre o ponto de parada ainda, é importante colocar o seguinte. A briga continua. Tem aqui, eu estou vendo aqui o representante da Confederação dos Empregados, Federação dos Empregados aqui, o Arnaldo e o... Esqueci seu nome agora, desculpa. O que é que está sendo feito? Isso continua na pauta de discussão das 2 confederações junto ao governo, para que eles sejam implementados. Não é? E aí vem essa resolução do CONTRAN. Isso é a coisa mais marota que eu já vi na minha vida. Isso me faz lembrar o Charles de Gaulle. Este não é um país sério. Porque essa resolução não prorroga, ela não proíbe a fiscalização, ela é tão cínica que ela determina que a fiscalização seja feita onde o agente encontrar as condições daquele artigo 9º da CLT dos pontos de parada. Em outras palavras, o agente tem que sair correndo pela estrada, de posto em posto, falar, aqui eu posso, aqui eu não posso, aqui eu posso, aqui eu não posso. É função do agente? Não, não é. Ela é tão cínica que ela não suspende. Ela deu a entender que, não tendo o local de parada, então ele não precisaria multar. E aí ela não suspende. Ela diz, num outro artigo, que o Ministério, aí é o rabo balançando o cachorro, ou então o segundo escalão dando ordem para o primeiro escalão. É o CONTRAN, através de uma resolução, dizendo ao Ministério do Trabalho, ao Ministério do Transporte, faça uma lista das rodovias federais onde tem pontos de parada. E aí não é que criou rodovia da morte e rodovia da vida. Se o Ministério fizer essa lista e disser, na Dutra tem ponto de parada, na Fernão Dias não tem, ele está criando a da vida e a da morte. É isso que querem dizer
os nossos companheiros aqui. Vai estar criando uma coisa diferente. E o que é pior, induzindo a acreditar que pode fiscalizar numa e não precisa fiscalizar na outra. Mas o que é que está sendo discutido lá? Tempo de direção e regra de trânsito. O Ministério do Trabalho não tem ninguém proibindo o Ministério do Trabalho de continuar fiscalizando. Aliás, para o motorista empregado, né, a jornada de trabalho está tudo em vigor. Não tem nada que não esteja em vigor. Está tudo em vigor e tudo fiscalizável. E tudo que obrigatoriamente deve ser cumprido. Não é? Então, essa coisa é uma coisa marota. Não é? Eu participei de uma reunião antes de ontem, lá em Brasília. Estava o Paulo Douglas debatendo, né, lá na Fundacentro, e dizendo algumas medidas que vão ser tomadas contra essa resolução. Primeiro, existem 3 projetos de decreto legislativo que já entraram no Congresso Nacional, deputados e senadores já assinaram, pedindo a suspensão dessa resolução, porque ela é ilegal e inconstitucional. Ela não existe. Isso aqui é o samba do crioulo doido. Segundo, ele está entrando com uma ação civil pública preparando uma ação civil pública contra o CONTRAN, em razão contra também a resolução, para revogar a resolução, porque é ilegal, né? E, inclusive, pedindo a responsabilização daqueles que assinaram, porque não faz sentido, né, um agente público, de certa forma, dizer, olha, não fiscalize. Isso é improbidade. Isso é improbidade. Porque, na prática, está dizendo não fiscaliza. Embora não tenham tido a coragem de dizer não fiscaliza, não faz, criaram essa coisa disfarçada, determinando para fazer, para dizer que não faça, não é? Mas, na verdade, na minha opinião, é realmente uma improbidade administrativa. E ele está dizendo que vai tomar as providências contra o CONTRAN. Então, eu acho que essa resolução não sobrevive por muito tempo. Não? Ou seja, o Brasil está mudando, não é? Só que não quer ver que não vê. Mais uma pergunta, por favor. Sou eu, Angelúcio. Bom dia a todos. Meu nome é Angelúcio, eu sou advogado do Sindicato de Transportes de São Paulo, Jundiaí, enfim, toda a grande São Paulo. Participei com o Dr. Marco Aurélio lá na discussão desse projeto de lei. Minha pergunta é bem objetiva. O tempo de direção é de 4 horas. Entre um tempo de direção e outro, tem que ter um intervalo de 30 minutos, que pode ou não coincidir com o intervalo de refeição. O intervalo de refeição não é jornada de trabalho. Este intervalo de 30 minutos é ou não é jornada? Eu gostaria que fosse refletido em cima do seguinte: o datilógrafo ele tem que ter um intervalo de 10, 15 minutos. Esse intervalo dele é jornada. A minha pergunta é, esse intervalo de 30 é jornada ou não? Quem vai responder? Olha, o meu entendimento é de que não é jornada, certo? O sentido do dispositivo que exclui, eu não me lembro qual é o artigo agora que exclui todos os tempos da jornada de trabalho, certo? Então, o tempo de espera, de repouso, de descanso, exclui todos eles. Então, o meu entendimento é de que ele não é jornada de trabalho. É uma questão complicada, na verdade, né? É uma questão complicada, porque a lei ela não tratou da natureza desse intervalo. E os outros intervalos que nós temos na legislação, não somente do datilógrafo, mas o intervalo térmico, o intervalo do médico 90 a cada 10, diversos outros intervalos que nós temos, eles têm sido tratados como fazendo parte da jornada. Essa é a forma que tem se interpretado e que está legislada a respeito dos outros intervalos. Então, parece-me que se for tratarmos dessa forma, ele seria jornada, desde que ele não coincida com o intervalo intrajornada. Se coincidir com o intervalo intrajornada, ele está junto do intrajornada e, evidentemente, nos considera. Mas, se, eventualmente, numa suposição de, na jornada de 4 horas, ele para ali após a 2ª hora e goza lá de 20 minutos e continua, esses 20 minutos dessa interrupção, ele estaria dentro da jornada de trabalho. Até porque, se assim não fosse, você conseguiria estender em 4 horas, mais 1, mais 4, mais 2 de 30 minutos, são 10, mais 2 horas extras, você já estaria submetendo ele a estar 11 horas seguidas ali à disposição de um trabalho, mesmo tendo os intervalos. Mas a lei não é clara, é mais um exemplo de interpretação que nós vamos sofrer, mas, particularmente, me parece que a interpretação que vai se consolidar é que faz parte ali da jornada, que não é intrajornada, não.
Doutora Jaqueline, quer falar? Considera a pergunta respondida. Agora, a nossa preocupação com relação a essa jornada e a esse intervalo é a efetividade disso aí. Né? O que nós pegamos é a ausência desses intervalos, eles param 5 minutos, 10 minutos, comem alguma coisa dentro do veículo, né? E não param, não tem nenhum intervalo. Né? E essa fragmentação, eu diria o seguinte, essa fragmentação da jornada de trabalho, eu não sei como é que os senhores darão conta de cumpri-la. É um desafio. Esse é o desafio da norma. Né? Eu acho que... Agora, da nossa parte, como eu falei, nós fazemos detecção da jornada real. Para nós interessa o seguinte, aquela jornada, o quanto ela está repercutindo negativamente na saúde física, mental desse trabalhador, né? Por conta desses excessos, qual eu falei, que a gente tem flagrado. Então, a nossa busca é para que haja... Isso aqui é um sonho, essa jornada que nós estamos tratando aqui. Nossa, gente, isso aqui é o sonho. Isso aqui é o... Né? Se não, mas vamos supor, nem que não fosse o ideal, mas já está bom se fosse assim. Não, não chega nem ao perto disso aqui. A realidade é essa. Né? É 15, é 20, é 30, é isso que tem sido flagrado. Né? E é isso que nós estamos reprimindo. Essa jornada é exaustiva. E que tem repercussões penais. Né? Está lá no 149 do Código Penal. Lá no estado de Goiás, nós fizemos resgate de trabalhadores no transporte, considerando trabalho escravo contemporâneo. Muito bom, Tim. Professor, Pois não. só fazer um registro. O 235C, no parágrafo 2º, ele fala o seguinte: será considerado como trabalho efetivo o tempo que o motorista estiver à disposição do empregador, excluídos os intervalos para refeição, repouso, espera e descanso. Vai ter que sobreviver à interpretação da legalidade, constitucionalidade do parágrafo 2º. De qualquer maneira, nós temos um sistema da nossa legislação trabalhista que tem que ser interpretada de maneira abrangente. A lei diz quando o intervalo é tempo à disposição. Amamentação, intervalo da datilógrafo, não tem mais isso aí. A NR17, por call center. Então, a lei diz expressamente. Quando a lei não diz, os intervalos não são tempo à disposição. Me parece que essa sempre foi a interpretação que nós tivemos. E, por sua vez, a não concessão que transforma aquele período em tempo à disposição, jornada, inclusive, nem pode indenizar salário. Mas é óbvio, como eu estou falando aqui, nós somos, como o doutor falou muito bem, doutor Marcos, eu gostei dessa parte, que eu quero destacar, todos falaram muito bem, coisas muito importantes, mas em relação a esse ponto, que é uma lei em construção. Nós precisamos agora, para isso existem os tribunais, a doutrina, né, os advogados que atuam, todos nós estamos comprometidos, por isso a academia está hoje aqui fazendo o papel dela, que é fomentar o debate. Nós vamos, então, lá na frente, aperfeiçoar a lei e interpretar de uma forma sistemática, tirando essas dúvidas que nós temos hoje. Né? Tem mais uma pergunta, por favor? Dei lá primeiro, depois o doutor aqui, por favor. Bom dia a todos, meu nome é Ronaldo Lima Camargo, sou advogado do Sindicato dos Condutores do Vale do Ribeira, colega doutor Arnaldo, do doutor aqui que falou. Minha dúvida é em relação ao transporte rodoviário de passageiros. Tem muitos lugares, inclusive na minha região, que o motorista de ônibus acumula a função de cobrador, não tem mais o cobrador. No rol do artigo 235b, entre os deveres ali do motorista, não está que ele tem que cobrar passagem. Eu entendo que com a lei nova é ilegal essa dupla função de motorista e passageiro. Eu queria a opinião dos três palestrantes. Bom dia e obrigado. Ronaldo, na minha exposição eu disse que uma das coisas que constava no PL 99 do Tarcísio Zimmer era a proibição expressa para que o motorista exercesse qualquer outra atividade, certo? Então, a lei, pelo menos na pretensão da representação laboral, era que isso constasse expressamente da lei. Como eu disse que a lei é o resultado de uma negociação, nisso não houve consenso, então isso não foi encaminhado no substitutivo para o Senado. Para o Senado, caminhou-se aquilo que se chegou a um consenso apenas. Não é? E o entendimento é que isso não estaria regulamentado, então que não há esta proibição, não existe essa proibição. Eu queria dizer o seguinte:
Nas discussões todas lá, o Estatuto do Motorista apresentado pelo Paulo Paim, que eu disse, é muito amplo, né? E ele continua em discussão no Senado, né? E uma das resoluções adotadas durante todas as discussões, aquilo que foi encaminhado como consenso e acabou gerando essa lei, né, era para atender a algumas premências que eu também coloquei na apresentação. Mas que a discussão sobre essas questões continuaria, porque a discussão sobre o Estatuto continua. Então, agora, com mais tempo, com mais vagar, todas essas questões vão continuar sendo discutidas. Inclusive, nessa discussão do Estatuto do Motorista, obviamente, podem sair aperfeiçoamentos e mudança nessa lei que já foi aprovada. Certo? Acho que a experiência vai mostrar o que é bom, o que precisa ser melhorado, e nessa discussão será possível que essas coisas sejam reapreciadas no Congresso Nacional. Mas o meu entendimento é que não existe essa possibilidade que você está falando. Bom, eu vou passar a minha experiência. Transporte rodoviário passageiro urbano. Na última operação que nós fizemos em Goiânia, nós pegamos todas as empresas da região metropolitana, né? E um dos motivos que levou a nossa equipe a fazer um pente fino em relação à jornada e condições de trabalho nos terminais, denúncia, muita denúncia, porque eles estavam, os motoristas, vendendo ticket, vendendo City Pass. E aí, na denúncia, eles diziam o seguinte, que eles corriam risco de morte. Eu fiquei meio assim, né? Bom, vou verificar. E comecei a rodar com eles dentro dos veículos. Eu rodei todos os terminais, todos os pontos finais da região metropolitana de Goiânia. Senador Canedo, a região circunvizinha que compõe a CMTC. Aí, o que acontece? O que eu apurei? Realmente, havia tanta discussão dos passageiros, principalmente nos horários de pico, né? E o passageiro, havia muitos passageiros que não tinham dinheiro para pagar e queriam entrar, né? E assim, o motorista está sozinho, ele não tem uma vigilância, ele não tem uma proteção. Não sei aqui, eu acho que aqui não deve ser muito diferente de Goiânia, mas nos horários de pico o transporte coletivo urbano fica superlotado. Então, os passageiros praticamente... Sabe o que eu fiz, doutor Nelson? Eu filmei. Eu sentei, estava lá o motorista aqui. Tudo bem que eu estava conversando com ele, estava desviando a atenção. Mas assim, sentada aqui, eu conversando, filmando. Coloquei a câmera, e ele rodando, conversando comigo, nos horários de pico, e eu acompanhando a entrada de passageiros. Aí nós temos algumas áreas na nossa cidade muito pobres, e eu fiz as rotas que os trabalhadores haviam dito para mim que eram as tidas como mais perigosas. Risco muito de assalto, muito problema. E eu fiz essa rota com eles, inclusive, à noite. As pessoas entravam e iam direto, pulando catraca. Né? E o motorista, a empresa, dizia o seguinte, que a responsabilidade, porque tinha um videozinho, uma câmera, dentro do ônibus. Fora isso, as empresas colocavam um fiscal. E imputavam responsabilidade ao motorista, cobrando dele. Entendeu? Além do PIMPAD, aquele motorzinho, aquela maquininha que ficava lá, que impondo para ele o tempo que ele tinha que gastar de trecho, quanto tempo de um ponto para o outro, independente do tráfego, se era horário de pico ou se era um período menor, independente disso, ele tinha que cumprir, por exemplo, um X de minutos. Se ele extrapolasse, ele ia perder os tempos de descanso. Além de tudo isso, ainda ficava dentro do veículo exposto a assalto, a briga, e eu peguei, o pessoal havia feito denúncia que tinha 3 trabalhadores que haviam sido esfaqueados, né? E aí eu fui na delegacia de polícia verificar se realmente acontecia, sim, e o motivo da briga foi esse, porque o motorista foi tentar impedir o acesso e o passageiro esfaqueou o motorista. 3. Isso foi para os meus relatórios, está correndo uma big de uma ação civil pública, tá, contra essas empresas que têm essas práticas ruins. E no transporte rodoviário interestadual e municipal, agora vamos falar como um todo, sou contra. Isso é desvio de função. Motorista é motorista. Só motorista, não tem que ficar vendendo passagem, não. Tá? Só para acrescentar, particularmente, eu também entendo que é incompatível o acúmulo dessa função, mas não em decorrência desse texto legal.
Eu não acho que o texto, como o Tom Marcos disse, enfrentou. Ele fala de direitos e deveres, e não fala que é direito do motorista exercer somente a função de motorista, e nem fala que é dever dele exercer somente isso. Então, como não houve o enfrentamento, este texto aqui resolve essa questão. Por favor. Professor Manrique, obrigado pela oportunidade. Eu não sou advogado, sou médico especialista em medicina de tráfego. Né? Então, a minha curiosidade Que bom estar aqui. Parabéns. é exatamente em cima de um debate sobre um dos vilões do trânsito, que é a fadiga, né? O sono, né? Que me parece, o que está no espírito da formulação dessa lei, não é, doutor Marco Aurélio? Né? Então, o Brasil está acabando de galgar o pódio aí da mortalidade no trânsito, é o terceiro país do mundo que mais mata. Só perdemos para aqueles de grande população, a China e a Índia. Né? E eu fiquei preocupado com a fala da doutora Jaqueline, porque a gente tem a experiência, por exemplo, da lei do álcool, a 11.705, onde a hermenêutica, a gente tem medo da hermenêutica, viu, doutor Manrique, porque às vezes a interpretação destrói esse espírito originário lá atrás. Né? Quando ela foi lançada, 50% de diminuição no número de mortos no trânsito. Né? O álcool, o grande vilão do trânsito. A fadiga, no caso, só tem um remédio, que é o descanso, o sono. Né? Tanto a fadiga como o sono só melhoram dormindo. Né? Então, doutora Jaqueline, a senhora disse que no estado de Goiás, que é um estado importante, só tem 4 fiscais para verificar uma lei dessa importância. Né? Será que essa lei vai pegar? Essa é a minha pergunta para a senhora e para o doutor Marco Aurélio. Olha, o esforço está sendo grande por parte dos órgãos de controle, porque eu falo por Goiás. Em Goiás, nós, a PRF e a PRE, nós temos feito trabalhos em conjunto com o Ministério Público do Trabalho, com o Ministério Público Federal. Então, as empresas em Goiás, elas estão sentindo, vamos dizer assim, né, que as posturas têm que mudar. A organização do trabalho tem que melhorar. Né? Porque os órgãos de controle estão vigiando. E nós estamos chamando todo mundo. Nós somos poucos, mas provocamos bastante. E, por exemplo, vamos para essas operações, nós nos dividimos. Tudo bem, o auditor fiscal trabalha no posto, mas tem 15 PRF, 20 PRE, para todo mundo, entendeu? Olha o disco, orienta o motorista, conversa, porque também o motorista tem que ser conscientizado quanto à necessidade de dormir, parar para descansar. Alguns, né? Agora, o fato é que, como nós abordamos motoristas que estão em longas jornadas, porque, como temos tempo com quem o disco aponta a jornada segura. Nós paramos e fazemos todo o trabalho com relação àquelas jornadas mais estendidas. Né? Eles estão tão cansados que nem reclamam da gente. A verdade é essa. Ninguém nem chia. Eu pensei que eu fosse apanhar de motorista quando eu comecei a fazer esse serviço. Por incrível que pareça, eu quase apanhei, foi de passageiro na Blitz do transporte rodoviário passageiro, porque os passageiros ficavam assim, mas por que a senhora está fazendo isso aqui? Porque, veja bem, quando a gente manda parar, verificado aquele excesso de jornada inseguro, eu mando fazer transbordo. É igual a carga, é a mesma coisa. Não aceito transbordo de motor. Ou troca o motorista, ou troca o veículo, aí liga a empresa, fica aquele tumulto, o passageiro xinga a gente, é uma pressão lascada. É difícil, doutora, não é fácil. Mas nós não abrimos mão. Vai que eu autorizo esse veículo prosseguir e o motorista paga e morre todo mundo. Como aconteceu, olha o que aconteceu na investigação do acidente que a gente fez. E isso aí eu fiquei muito triste, porque eu tinha saído da região, tinha menos de 5 dias. Eu fui fazer todo o transporte de uma usina de açúcar e álcool, lá no meu estado. Aí, fiz todo o trabalho, notifiquei, inclusive, a prefeitura, porque a usina ficava dentro da cidade, notifiquei o transporte escolar, porque eu faço também as relações de trabalho e transporte escolar, fiz a notificação. Mas, assim, não tinha dado tempo de eu fazer... Olha o problema da falta de auditores. Não tinha dado tempo de eu fazer o alinhamento da frota para fazer inspeção de veículo por veículo, porque eu faço inspeção placa por placa. Aí eu pensei, em 3 dias, eu fiz 68 veículos da usina.
de passageiro, carga, tudo, né? E aí minha colega pegou e falou assim, Jaqueline, você tem que voltar porque tem um hospital aqui que deu um problema assim, nós temos que ir lá. Tudo bem, eu fiz, terminei o serviço, interditei o que era para interditar da usina e notifiquei a prefeitura para me apresentar, para alinhar a frota na semana seguinte para eu fazer a inspeção. Nesse espaço de tempo, um bitrem sai da usina na hora de fazer uma curva. Não, do nada, o motorista do transporte escolar bateu num bitrem. Morreram 7 crianças. Motorista. E assim, do nada, quando fomos verificar, deu para verificar o disco. Ele trabalhava, prestava serviço no transporte escolar e também prestava serviço para a usina. Era o dono do próprio veículo, era o tal do autônomo, né, assim, que ele prestava serviço para todo mundo, mas um excesso de jornada violento, né? Então, assim, para essa lei pegar, para valer mesmo, para essas boas práticas se consolidarem, é fundamental que haja fiscalização. É fundamental que haja fiscalização. Contratação de mais policiais rodoviários, preparação dos policiais, porque também capacitá-los para interpretar a lei, porque agora essa lei ela é híbrida, né? Ela trata de questões de trânsito, é uma matéria de trânsito que a interpretação é fechada, tal qual o direito penal, né? E ela regula condições de trabalho, quer dizer, o direito do trabalho com a alma, o espírito nessa nova ordem que está consolidada. Então, o policial rodoviário, eu vejo a dificuldade é que a polícia assim, eu sou da polícia, eu sou polícia do trabalho, né? Mas assim, como a gente tem interpretação, mas o pessoal da polícia rodoviária, eles vão interpretar a lei, eles olham o que está escrito. Eles não fazem interpretação sistemática. Se tiver escrito, por exemplo, que tem 12 por 36, está certo, nós estamos entendendo diferente, porque eu entendo que não. Nós consideramos que a 12 por 36 no transporte é uma jornada de trabalho proibida, por conta do risco da atividade, por conta das características dela. A pessoa não consegue manter a atenção, precisão, 12 horas. Não consegue. Né? Então, só que a polícia rodoviária, a hora que ela for olhar, se tiver 12 anos, não, a lei está permitindo. Só que eles vão ter que passar a fazer uma interpretação já de conformidade com o direito do trabalho. Fazer uma análise dessas repercussões negativas na saúde do trabalhador. E isso eles ainda não estão acostumados a fazer. Então, em Goiás, nós temos cursos conjuntos, nós damos aula para eles dão aula para nós, nossos médicos conversam com eles, os médicos deles conversam conosco, e aí nós vamos alinhando as nossas condutas para que não haja discrepância, e é o que o doutor Rafael fala, a tal da insegurança jurídica. Um aplica de um jeito, né? Aí fica uma coisa esquisita, né? Olha, a pergunta é muito interessante. A lei pega ou não pega? Se depender da doutora Jaqueline, pega com certeza. Certo? E é o que ela disse, da fiscalização. Então, mais Jaquelines, né, mais fiscalização ajuda a lei a pegar. Se depender da Polícia Rodoviária, do CONTRAN, não pega, porque eles fizeram uma determinação para não cumprir a lei, né, para não fiscalizar. Então, não pega. Se depende da fiscalização, não pega. Se depender das empresas de transporte rodoviário de carga sérias, a lei pega. Quer cumprir a lei, porque a lei é importante para a empresa. Por quê? Porque ela tem segurança jurídica, de que fazendo controle, agindo dentro da lei, ela pode saber o seu custo, cobrar o seu custo, não tem problema da fiscalização, não tem problema trabalhista, paga o trabalhador exatamente o que ele tem direito. Então, é a segurança. É bom para a empresa, é bom. Por isso, né, a entidade apoiou. São todas as empresas de transporte? Óbvio que não. Eu não sou hipócrita. Tem gente que não quer. Certo? Agora, a lei tem inimigos. Tem gente que não quer de jeito nenhum. Certo? A resolução do CONTRAN é resultado da ação do inimigo da lei, de alguns inimigos da lei. Quem foram? Como que aconteceu? Como que saiu essa estranha resolução do CONTRAN? Até ao meio-dia, nós tínhamos informação de que não sairia nada. Às 18h saiu esse monstrengo. Quem entrou em ação? Quem fez? Existe um deputado lá do Rio Grande do Sul que apresentou um projeto de lei estabelecendo jornada, tempo de descanso do motorista, 8 horas por dia. Ele apresentou um projeto de lei dizendo
hora extra do motorista, 4 horas. Né? Então, ele está desfigurando. Tudo que está aqui na lei, tudo, ele apresentou. Lógico, ele é deputado, ele pode apresentar o que ele quiser. Né? Mas apresentou e está lá o projeto em andamento. Apresentou agora, depois da lei, porque ele já muda essa lei. E aí, não contente, ele apresentou uma emenda numa medida provisória, isso é que é a coisa perigosa, né? Porque é daquelas coisas que o Congresso vota na calada da noite, ninguém sabe, ninguém vê, quando vê, está sancionado pela Dilma, que não leu. Né? Dizendo, a lei só terá eficácia 365 dias depois da presente lei. Ou seja, joga tudo para o espaço. Tem gente trabalhando contra. Quem é o deputado? É lá do Rio Grande do Sul, da bancada ruralista. A greve do Nélio Botelho, né? O Nélio Botelho fez uma greve, era contra várias outras coisas. De repente, era contra a lei também, porque conseguiram convencer o autônomo que ele não ia poder mais rodar o tempo que roda, ele ia perder dinheiro, ele ia ter que pagar imposto de renda, o que ele nunca pagou, porque agora ele vai ter que cair na formalidade. Não é? Então, conseguiram mostrar tudo isso para ele. E que ele ia ser obrigado a ficar parado 11 horas, não pode mais rodar, e ele não tem aonde parar. Então, todo esse discurso sensibilizou o autônomo fez a paralisação. Mas fez para valer, ele marcou para o dia 25. Dia do motorista, ele marcou a paralisação. Parou um pouquinho de gente lá no Rio Grande do Sul, uma meia dúzia em Minas Gerais, tal, não aconteceu nada. Era uma quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira, no site dele, do Movimento União Brasil Caminhoneiro, ele estava lamentando a falta de apoio dos companheiros autônomos que não pararam o Brasil. Na segunda-feira, parou o Brasil. O que aconteceu? Ele não conseguiu parar no dia marcado, na sexta-feira lamentou que houve um fracasso, na segunda-feira parou. Eu fui a uma reunião de um movimento que lançaram aí do TRC, né? E que estava lá um deputado, eu não vou dizer o nome dele aqui, e ruralista daqui de São Paulo, e dizendo, eu disse para o presidente que se não prorrogar essa lei, se não revogar essa lei, nós paramos de novo o Brasil. Eu falei, opa, de repente descobri quem parou o Brasil na segunda-feira. Não é? E parou o Brasil para quê? Pedindo o quê? Para revogar a lei, ou então isto, 1 ano sem aplicar. Este pessoal é que está trabalhando contra a aplicação da lei. Mas nós tivemos uma discussão sobre isso com o Paulo Douglas, que disse que o Ministério Público do Trabalho está programando, num determinado dia deste mês, eles vão colocar 100 procuradores em 100 pontos das rodovias no Brasil para fazer a fiscalização. E vão chamar a Polícia Rodoviária e falar, para aí. E vão combinar com o Ministério do Trabalho para dizer, olha, vamos fazer a fiscalização junto. E vão fiscalizar quem? Se o caminhão tiver vários embarcadores, a responsabilidade é toda da empresa de transporte. Se tiver um só, por aquele artigo que eu falei, ele disse, olha, responsabilidade solidária do embarcador. Vai ser autuado e vai ter também que responder por tudo que houve se o motorista não cumpriu o tempo de descanso, se não estiver cumprindo a legislação. Eu acho que vai pegar. Respondendo sinteticamente a sua pergunta. Que bom. Então, a última pergunta, encerramos. Meu nome é Ricardo Amirati, eu sou advogado. A lei criou tempo de espera e criou tempo de reserva. No tempo de espera, diz que será indenizado, no tempo de reserva, diz que será remunerado. Considerando que uma lei não deve ter palavras mortas, cada um desses termos devia ter seu próprio significado, mas a senhora, comentando sobre o tempo de espera, disse que andava para calcular o fundo de garantia. Portanto, a senhora já está dando uma atribuição maior. Eu queria saber qual é a interpretação dessas duas palavras, da indenização e da remuneração, no tempo de espera e no tempo de reserva. Para mim? Para mim também? Sim, começando pela senhora. Ah. Por favor. Não. Foi a senhora que falou em fundo de garantia. Sim, por isso que sim. É porque o tempo à disposição, nós entendemos que ele deve ser remunerado. Mas é que o de espera não depende do empregador, né? O de reserva, sim. Sim. Por isso que tem a distinção na lei. Pois é. Só que é inerente à atividade, a pessoa, no caso o motorista, ele ficar nos postos fiscais, aguardando embarque e desembarque. Olha,
apesar de todo mundo bater muito na questão dos tempos que o trabalhador fica nos postos da Polícia Rodoviária, nos postos fiscais, hoje, eu sem medo de errar, o tempo que o trabalhador mais fica à disposição é no embarque e no desembarque. Olha, há 60 dias, 40 dias, não é incomum. Né? Eles reclamam muito da falta de condição desses locais de embarque, a responsabilidade dos embarcadores, né? Que isso aí também é uma luta, né? Porque os locais não oferecem as mínimas condições de higiene, de segurança, muitas vezes, a grande maioria das vezes. O trabalhador não pode sair da fila, não pode. Quem conhece a organização, né, a pessoa não pode, né, ele tem que ficar na fila, porque senão ele perde a vez. E se ele perder a vez, ele vai para o final da fila. Não é verdade? Isso é tempo trabalhado. Não é porque a pessoa não está dirigindo que ela não está à disposição. Ele está à disposição. Né? Bom, aí isso foi o que foi negociado. Né? Eu vou passar para ele, porque isso foi negociado. Agora, a nossa interpretação é que é tudo tempo à disposição. Né? Mas, vou passar para ele para explicar a história, por que fizeram essa diferenciação, mas, para nós, da auditoria, é tudo tempo à disposição. Então, e as repercussões são essas que eu falei. Vai de horas, levantamento de hora, detecção de excesso de horas, repercussões salariais em função disso aí, descanso semanal, e aí vem todas as repercussões dessa jornada super estendida por esse longo tempo à disposição, e que é característica do setor, mas também não afasta a responsabilidade, o fato de ser tempo à disposição. Né? Eu vou passar para ele, que ele vai falar melhor a respeito da construção. O tempo de reserva, né, é uma decisão do empregador de colocar o trabalhador na reserva. Então, é um ato dele, aí sim ele está ali à disposição, porque se o outro tiver qualquer problema, ele pode assumir. Né? E nessa situação de reserva, a exemplo do que acontece no transporte aéreo, é remuneração. Né? E, a partir desse conceito, se colocou lá 30%, a exemplo também do que é pago no transporte aéreo. O tempo de espera, não. O tempo de espera é um ato de terceiro que causa prejuízo tanto ao empregador como ao empregado. Não é um ato de vontade do empregador, da empresa de transporte que contrata o motorista, mandar ir lá no embarcador e ficar 10 horas aguardando para carregar. Ele manda lá para carregar. Se para a carga leva 10 horas, não é um ato de terceiro que provoca o prejuízo. Daí o caráter indenizatório. Não é? Então, esse caráter indenizatório tem, inclusive, essa função. Caracterizado que é um ato de terceiro que causa prejuízo a uma parte e a outra, né, o terceiro também pode ser obrigado a indenizar e responder por essa indenização. Não é? O que está previsto lá no Código de Trânsito, a questão de responsabilidade. E mais ainda, né, o objetivo claro da lei, nenhum dos dois atores na relação de trabalho gosta do tempo de espera. O motorista estaria muito melhor na casa dele, com a família, e a empresa que contrata o motorista estaria muito melhor se ele estivesse produzindo. Né? Então, o objetivo claro da lei é o seguinte, é sinalizar, o tempo de espera precisa acabar, ou então ser reduzido a situações que sejam necessárias, mas ao mínimo possível. Então, é sinalizar. Porque não faz sentido aquela fila de 100 quilômetros para descarregar em Paranaguá. Certo? É só agendar. Não faz sentido o supermercado usar o caminhão como gôndola ou extensão da gôndola e só depois que a gôndola fica vazia que descarrega. É só agendar e programar. Então, é possível programar a carga e a descarga. A intenção da lei é sinalizar, olha, isso precisa acabar. Não é? Enquanto isso é um ato de terceiro, causa prejuízo, por isso o caráter indenizatório. E cabe ao Estado acabar com aquelas filas de 100 quilômetros. E ele não faz, e nós temos esses gargalos todos. E a doutora Jaqueline, o que ela coloca? Que quem assume o risco da atividade é o empregador.
por isso que ela coloca dessa maneira e o doutor tenta colocar que é ato de terceiro, portanto, indenizado. E aqui está a polêmica, eu acho que os tribunais irão ter que enfrentar isso, e pelo que a doutora Jaqueline está colocando, o Ministério do Trabalho já sinalizou, isso é tempo à disposição. Bom, desculpe, nós passamos um pouquinho, mas eu estava querendo que tivesse mais tempo aqui, porque ouvi-los foi um privilégio e é muito difícil ter pessoas tão importantes e que conheçam para debater isso, não é? Então, eu quero, em primeiro lugar, agradecer, em nome da diretoria da academia, da comissão organizadora, a presença de vocês aqui e, em modo especial, dos debatedores. Muito obrigado, por conta de vocês, nós tivemos uma manhã muito importante. Muito obrigado. Até o próximo.